Vale. Informação com credibilidade. A nossa entrevista hoje está recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Vale FM o autor de uma obra que retrata, que conta detalhes, um acontecimento que aconteceu aqui na região mesmo da Grande Florianópolis, no setor aéreo, que foi um acidente aéreo. O nome do livro intitulado O Último Voo do C-47 2023. Estou aqui com o Silvio Adriani, autor dessa obra, que vai nos contar um pouquinho mais em específico que ela retrata. Silvio, muito bom dia, obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui. O prazer é todo meu, agradecido também pelo convite, estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre aviação, que é uma das minhas paixões. Esse livro, ele é de quando? Fala pra gente um pouquinho sobre a obra inicialmente. A obra, ela foi um processo de 6 anos. Eu comecei a escrever e pesquisar em 2016 e ele ficou pronto em 2022, finalzinho de 2022. E ele retrata um acidente aéreo, ele conta detalhes de um acidente aéreo que foi registrado aqui na região da Grande Florianópolis. Vamos dizer assim, o assunto principal do livro é a história de um desastre aéreo que ocorreu em 6 de junho de 1949, portanto vai fazer 74 anos agora, com um avião da Força Aérea Brasileira que fazia o trecho Rio de Janeiro-Uruguaiana, com escala São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Uruguaiana, e nesse caminho de Florianópolis para Uruguaiana, ele acabou colidindo por vários fatores que eu escrevo no livro, no Cambirela. Você é um militar da Força Aérea também? Eu sou ex-militar da Força Aérea Brasileira, servi de 88 a 91 no Esquadrão Fênix, segundo esquadrão do 7º Grupo de Aviação, e a minha paixão pelo montanhismo, e também já enraizada na infância, né, pela aviação. Meu pai me levava para visitar o Aeroclube de Santa Catarina quando garoto, e aí tem essa paixão. Mas é interessante frisar que de umas alavancas ocorreu antes, né, em 12 de abril de 1980, o dia do meu aniversário de 11 anos, ocorre um acidente com o Boeing da Transbrasil em Florianópolis. E ali meu pai comentou alguma coisa do desastre aéreo do Cambirela. E aí, quando eu estava com 18 anos, alguns anos depois, né, praticamente 7 anos depois, eu fui servir na Força Aérea Brasileira, e lá é onde eu acabei conhecendo a história do C-47, e aí decidi ir atrás. Então é um processo longo, né, que começa na infância, passa para o aniversário dia 12 de abril, que foi no dia do acidente da Transbrasil, que aquilo mexeu comigo, e depois com essa questão também da subida no Cambirela para investigar o que tinha acontecido e tal. E aí surgiu o livro, né? Foi um processo longo. Então conta pra gente um pouquinho da tua experiência nessa investigação. Como é que foi subir o Morro do Cambirela, tendo conhecimento desse fato, né, que aconteceu aí há vários anos atrás? O que tu concluiu ali e o que veio a partir daí? Interessante que eu subi para pesquisar e descobri por que o avião tinha colidido lá, o que tipo de avião era. Eu não tinha ideia de praticamente quase nada. E desci o Morro do Cambirela e subimos no dia 6 de junho de 1999, 50 anos depois do desastre, 40 anos depois do desastre aéreo. Então, eu desci com mais perguntas do que respostas. 3 meses depois de eu ter subido o Cambirela, o jornalista Celso Martins, né, o saudoso jornalista Celso Martins, ele escreve um artigo muito importante, considerável artigo, para completar aí os 40 anos da tragédia. E ele, aliás, desculpa, foi 50 anos, 99 foi 50 anos. E ele, então, descreve com certas propriedade esse artigo, e aí eu acabei tendo, aí sim, material para mim, para a biblioteca, e começar a pesquisar. E depois, com o passar do tempo, eu percebi que não tinha só o desastre aéreo do Cambirela, tinha muita coisa rica na aviação que eu abordo no livro. Por exemplo, pouca gente sabe, mas o primeiro avião que passa registro de uma passagem aérea pelo litoral catarinense ocorre em 1919, um aviador chamado Antônio Locatelli, e ele teve que fazer um pouso forçado aqui em Tijucas. Ou seja, o voo, né, que saiu de Buenos Aires com destino ao Rio de Janeiro, terminou aqui em Tijucas. Ah, mas então Tijucas tem uma ligação triste com Não, muito pelo contrário, né? Se despertou aqui sim a vocação para a aviação. Tanto é que nós temos aqui ao lado um maior condomínio aeronáutico. Eu acabei de vir de lá, passei, espetacular. A estrutura que eles têm ali é uma coisa impressionante, né? Pela quantidade de aeronaves. Então, assim, essa região já era uma rota utilizada, já inicialmente pelos primeiros aviadores faziam esses raids aéreos, né? Os raids eram essas viagens loucas, assim, do Rio de Janeiro para Buenos Aires, ligava as grandes capitais.
Depois vem, já mais profissionalmente, a aviação naval, que também utilizava essa rota aqui pelo litoral. Vem a aviação francesa, né, com a Latécoère. Vem a aviação militar, né? E aí vira depois também uma rota de turismo, né? Então, assim, a rota que existe aqui hoje, que passa em Tijucas, né? É uma rota que ela é favorável não só geograficamente, como também os atrativos, as belezas naturais que tem aqui na nossa região, né? De uma grande operação aérea hoje, até pelos 3 aeroportos que nós temos comerciais, né, com uma grande frequência, e com esses outros agora condomínios aeronáuticos com pistas, né, avaliadas pela ANAC aí como de uma operação bastante favorável. Costa Esmeralda, Governador Celso Ramos, temos aí o Flyville, né? Isso. Temos grandes exemplos. E o próprio Aeroclube de Santa Catarina em São José hoje. O Aeroclube de Santa Catarina também, que foi onde eu surgi minha paixão, foi no Aeroclube quando ele era ainda no Cobrasol. Hoje Cobrasol, né? Naquela época era Campinas. Então, existe, Florianópolis tem essa vocação aeronáutica, né? E pouca gente sabe justamente quem foram esses primeiros pilotos. Eu falo Antônio Locatelli, a primeira passagem e um pouso forçado aqui em Tijucas. Depois, eu falo isso no livro. E depois vem o primeiro pouso, ocorre em 1920, né? Com um aviador argentino. Né? Depois, o segundo pouso aqui na ilha de Santa Catarina é um chileno. Então, assim, e a partir daí se desperta de fato para a vocação aeronáutica, né? A região. E o livro ele aborda essas questões, é muito interessante. Ele não, o livro fala de um último voo, tragédia. Não, ele aborda muitas coisas interessantes, inclusive de superação, né? As equipes de resgate que foram lá resgatar os 28 corpos dos passageiros e tripulantes que estavam a bordo dessa aeronave, né? 6 tripulantes, 22 passageiros, levaram 4 dias, 4 longos dias e 3 noites para poder resgatar esses corpos. Então, a história de superação também, né? É muito interessante, muito rico. Bacana. E isso te determinou a buscar todos esses indícios e relatar em uma obra literária. Sua primeira obra literária? É a minha primeira obra literária, primeira produção, vamos dizer assim. Mas eu já produzi artigos para as revistas e sites especializados em aviação e montanhismo também, né? Estou entrando nesse mercado, é um mercado promissor. São poucas as pessoas que pesquisam sobre aviação e sobre... com esse olhar já, principalmente quando trata de acidentes, né? Um olhar pessimista, negativo? Não, muito pelo contrário, assim, é história, porque a aviação só evoluiu graças, se é que podemos dizer assim, através dos acidentes aéreos, né? Muita coisa se evoluiu e se melhorou e se aperfeiçoou através de acidentes e incidentes, e houveram vários na região. Inclusive eu faço um trabalho praticamente chamado Arqueologia da Aviação, algo muito novo no Brasil, que é resgatar justamente a história desses aviões, né? Por exemplo, aqui em Governador Celso Ramos, pouca gente sabe, mas ocorreu um desastre aéreo ali em 1940. Até quero pedir aí o auxílio dos moradores da região para mim, de repente, me ajudar a identificar um ponto onde ocorreu, porque tem pessoas antigas que sabem, né? Mais ou menos onde situou um desastre que na época chamavam Morro do Óleo, outros chamavam de Morro do Jordão. Então, mais ou menos onde fica, onde pessoas podem ajudar com essas orientações para a gente poder fazer esse resgate também histórico desse acontecimento, né? Que é muito interessante. Chegou a pesquisar sobre a queda do nosso Samurai, que hoje está aqui ao lado da BR-101, na pizzaria, popular pizzaria, hoje restaurante do avião. Sim, também pesquisei sobre o Samurai, né? Que foi um pouso, né? Que ele acabou terminando... Em Joinville. Varou a pista em Joinville. E aí tem toda uma história que o Lito conta com bastante propriedade no canal Aviões e Músicas, né? Que é bem interessante, porque também tem muita especulação. Sempre todo acidente aéreo tem muita especulação, né? Então é interessante procurar saber, se aprofundar. Hoje nós temos ferramentas, né? A internet é uma delas, ferramentas que nos permitem aprofundar e nos aperfeiçoar. E esse livro, O Último Voo, né? Eu tenho que fazer propaganda do livro, afinal de contas. O Último Voo do C-47-2023, ele tem 420 páginas, ele está bem denso, né? Com muita informação, desde os primórdios da aviação, as passagens dos primeiros aviadores aqui, qual era o objetivo deles, até a construção desse avião aqui, que é o protagonista, né? O C-47-2023, que é uma coincidência, né? O lançamento dele ocorreu em 2023, coincide com a matrícula do avião, até o desfecho final do Cambirela. Então tem muita informação bacana, interessante.
Que legal, meus parabéns desde já pela obra. Eu também sou um grande interessado em aviação, Silvio, até a sugestão que me foi feita pelo nosso amigo William Volliger Breno Vida, nosso jornalista, historiador aqui de Governador Celso Ramos, com a sua obra, né, já era de conhecimento dele, nos sugeriu para falar dela, me interessou bastante. Costumo dizer para os meus amigos, quando me perguntam, o que tu está fazendo? Digo, eu estou monitorando o espaço aéreo do bairro da Praça, aqui em Tijuca, através dos aplicativos como o Flight Radar e outros mais, né, gosto bastante. Por isso já fiquei bastante interessado na sua obra e eu gostaria de dizer então para o pessoal que nos acompanha nesse momento pelo rádio ou pela internet, como que pode ficar sabendo mais ou encontrar a sua obra para degustar essas histórias que você conta aqui. Bom, o livro, o último voo do C-47-2023, ele está disponível nos principais sites de venda de livro, como a Amazon, por exemplo, né? Você encontra lá na versão impressa e o Kindle também, né? A versão eletrônica. A editora Aplis, pela qual também produziu o livro, também está disponível. E se alguém quiser mais informações, tem o meu número do WhatsApp, o 48 98408 1135. Através desse número você pode fazer contato, também pode comprar direto comigo, autografado, com dedicatória, enfim. E quem quiser saber mais sobre toda essa história e as suas pesquisas e o seu trabalho, não só do interesse pela aviação, mas do montanhismo e tudo mais, também pode estar entrando em contato aí, né? Isso, tem o meu Instagram, que é Silvio_Adriani, que vai ter bastante informação ali e vai remeter para outros canais que eu tenho também de informações, né? O Facebook também, o meu usuário é Silvio Adriani Cardoso, com S. Ali também tem bastante informação. Lembrando que o pessoal que gosta de montanhismo, eu sou guia, condutor credenciado do Parque Estadual da Serra Tabuleiro, e eu vou estar fazendo nessa temporada de montanha algumas subidas temáticas para conhecer em loco, né? Alguns locais de interesse cultural, histórico, sobre a questão do tudo que ocorreu com o 2023 no Cambirela, da questão do acidente, o resgate, as curiosidades, tudo que veio depois disso. Vai ser interessante. Logo vou estar divulgando também no Instagram e no meu perfil no Facebook as próximas subidas que nós vamos fazer esse ano. Muito obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho dessa história, desse seu talento, desse seu interesse, e esteja à vontade para em outra oportunidade vir aqui nos contar mais a respeito dos seus estudos e seus levantamentos. Muito obrigado, espero trazer novidades com relação ao que ocorreu aqui em 1940, lembrando que não foi só em 1940 com o avião da aviação naval, mas também ocorreram outros acidentes aqui com a aviação aviação francesa, uma história bem inusitada de um aviador, Guillaume, né, que fez um pouso forçado, um ato heróico lá na Praia da Piedade, Armação da Piedade, né? Então tem histórias bem interessantes que serão contadas em breve com as futuras pesquisas que a gente está desenvolvendo.